Olá, tudo bem? Eu sou o professor Numeraldo e está começando aqui pelo Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular a aula de número 477. E o tema desta aula é determinando o valor numérico das expressões numéricas, ou seja, resolvendo as expressões numéricas e encontrando o seu resultado. Lembrando que expressões numéricas nada mais é do que uma sequência de operações matemáticas não realizadas. Precisamos respeitar as regras, tanto no que se refere às operações e no que se refere aos sinais associativos, ou seja, parênteses, colchete e chave. Então, a primeira expressão que nós faremos, e essas expressões numéricas de hoje vão envolver frações, tá? Então, nós temos aqui a primeira. Nós temos 2/3 positivo, lembrando que quando é positivo não existe a obrigatoriedade de colocar o sinal. Todo número sem sinal considera-se positivo, menos ou 4/3 negativo, adicionado a 5/8. Então, vamos resolver. Bom, primeiro, eu tenho aqui uma divisão. E quando nós temos uma divisão de frações, nós transformamos essa divisão em uma multiplicação. De que forma? Copiando a primeira fração, que aí está, que é 2/3, e vamos multiplicá-la pelo inverso da segunda. Cuidado, não é oposto, é inverso. Quando o numerador torna-se denominador e o denominador torna-se numerador, o sinal permanece. Mais 5/8. Primeira mudança. Agora, tudo isso é igual a quanto? Lembre-se que quando você multiplica frações, existe a técnica do cancelamento. O que é a técnica do cancelamento? Você simplifica antes de efetuar os cálculos. Sempre quando for trabalhar com frações, procure trabalhar sempre com os menores valores possíveis, tanto no numerador quanto no denominador. Então, vamos aplicar a técnica do cancelamento. Bom, primeiro, eu olho aqui para o numerador 2 e vou analisar qual dos denominadores eu posso simplificar com o 2. Lembre-se, só posso aplicar essa técnica na multiplicação. Eu não posso aplicar essa técnica utilizando essa fração 5/8, porque ela está adicionando. Então, ela vai ficar ali do ladinho por enquanto. Até porque, numa expressão numérica, quando nós temos multiplicação e adição, nós sabemos que precisamos resolver primeiro a multiplicação. Então, eu posso simplificar esse 2 com 4. Como 4 é múltiplo de 2, obviamente o 2 é divisor do 4. Então, nós vamos dividir pelo próprio 2. 2 dividido por 2, 1. Você vem e coloca o resultado aqui, olha. E 4 dividido por 2, 2. Bom, como 1 não tem mais o que fazer, vou analisar o próximo numerador, que é o 3. Aqui está o 3. E ó, que eu posso dividir o 3 pelo 3, é claro, vamos simplificar. Então, 3 dividido por 3, 1, e 3 dividido por 3, 1. O número que você dividiu o numerador, você também precisa dividir o denominador. E agora, com esses resultados obtidos, nós efetuamos a multiplicação. 1 vezes 1, 1. E 1 vezes 2, 2. Mas lembre-se que estamos multiplicando números de sinais opostos, de sinais diferentes. E quando nós multiplicamos dois números de sinais diferentes, negativo. E meio será adicionado a quanto? Agora sim, a 5/8. Como estou adicionando frações, lembre-se que quando eu adiciono frações, obrigatoriamente os denominadores precisam ser iguais. Então, vamos encontrar o MMC. E quem é o menor múltiplo comum de 8 e de 2? Mentalmente, você consegue resolver, você sempre vai olhar para o maior. O 8 é múltiplo de 2? Sim. Então, o MMC de 2 e 8 será o 8. E agora, vou criar aqui a mesma situação da anterior, mas equivalente, onde o novo denominador será o 8. E agora, pelo método prático, nós pegamos aqui a primeira, obviamente vamos fazer uma relação com a primeira anterior. Então, nós vamos dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Ou seja, dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima.
8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1, 4. Por quê? Porque 4 oitavos negativo é equivalente a um meio negativo. E, naturalmente, a 5 oitavo permanece, porque se nós não mudamos o denominador, obviamente não podemos mudar o numerador. E agora sim podemos operar. Denominadores iguais, vou manter o denominador e vamos trabalhar apenas com os numeradores. 4 negativo adicionado ou com 5 positivo. Lembre-se, quando eu somo dois números de sinais diferentes, prevalece o sinal do maior módulo. E para encontrar o resultado, você efetua uma subtração. 5 menos 4, 1. Claro que dava para fazer mentalmente. Então, eu vou tirar esse sinal que aí está e vou representar desta forma. Então, a resposta é 1 oitavo. Vamos fazer agora mais uma expressão em que os números estão na forma fracionária. Nem todos, né? Nesse caso aqui, olha aqui, eu tenho o 2, que será dividido por 3/5 negativo, menos 4, dividido por 3 meios. Novamente, temos o que aí? Temos duas divisões. Posso resolvê-las simultaneamente, tá? Posso resolvê-las simultaneamente, mas lembre-se, nós vamos transformar essas divisões em multiplicações. De que forma? Mantendo o primeiro elemento, que será multiplicado pelo inverso do segundo. O inverso de 3/5, 5/3. Não se esqueça que o sinal permanece. Menos 4, que vai multiplicar o inverso de 3 meios, que será 2/3, que é negativo, né? Agora, quando você multiplica um número inteiro por uma fração, você vai multiplicar apenas o numerador e manter o denominador. É muito comum, a gente percebe que o aluno pega este número inteiro, como está aí o 2, e multiplica tanto o 5 quanto o 3. Isso não pode. Você só pode multiplicar o numerador. Convém, para aquele que não tem tanta segurança, coloque aqui denominador 1. Pronto, olha, você coloca denominador 1, e aí sim, você sabe que você tem que multiplicar numerador por numerador, denominador por denominador. Mas quando está um número inteiro, multiplique apenas o numerador e mantenha o denominador. Bom, 2 positivo multiplicado por 5/3 negativo, no que se refere ao sinal, será negativo. Sinais diferentes. 2 vezes 5, 10. 10/3. Depois, negativo vezes negativo, positivo. 4 vezes 2, 8. 8/3. Neste caso, os denominadores já estão iguais. Então, vamos mantê-lo e vamos trabalhar apenas com os numeradores. 10 negativo com 8 positivo. Então, sabemos que quando eu somo dois números de sinais diferentes, prevalece o sinal do maior módulo. Módulo, ou também chamado de valor absoluto, é a distância que o número está do zero, independentemente se ele esteja à esquerda ou à direita. Não é o maior número, porque se você fosse aplicar o maior número, seria o 8 positivo, porque qualquer número positivo é maior que um número negativo, mas é o maior módulo. Então, quem está mais longe do zero é o 10 negativo. Então, é dele que o sinal será determinado. E aí, para encontrar o valor, você subtrai 10 menos 8, 2. Convém que quando você tiver uma fração negativa, colocar o sinalzinho assim, olha, alinhado com o traço fracionário. Não que desta forma aqui esteja errado. Não, não está. Então, a resposta, o valor numérico dessa expressão é 2/3 negativo. Nós estamos aqui na aula de número 477 do Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular. Vamos para a próxima. 4 dividido. Dividido por 8/5 negativo. Lembre-se que eu já tenho uma divisão.
sei que deverei transformá-la em uma multiplicação. Menos 7/6 negativo, multiplicado por 3/28 positivo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é transformar esta divisão em uma multiplicação. De que forma? Mantendo o primeiro, ou mantendo o 4, que será multiplicado pelo inverso desta fração, o inverso de 8/5, 5/8, menos. Agora, nesta multiplicação, nada impede de eu resolvê-la. Nada impede de eu resolvê-la. De que forma? Eu posso fazer 7 vezes 3, 21, e 6 vezes 28, 6 vezes 8, 54? Pode. Mas aprenda a trabalhar com a técnica do cancelamento. Sempre se tornará mais prático. Os valores, os elementos dessa fração ficarão menores. Então, você começa sempre a analisar o primeiro. Olho para o 7. Você não pode simplificar numerador com numerador, denominador com denominador. É qualquer numerador com qualquer denominador, desde que tenhamos uma multiplicação. Eu escolhi o 7. Quem posso simplificar com o 7? O 6 ou o 28? O 28. Porque o 28, ele é múltiplo de 7. Se ele é múltiplo de 7, ele é divisível por 7. Então, o 7 é divisor dele. Então, naturalmente, nós vamos dividir tanto o 7 quanto o 28 por 7. 7 dividido por 7, 1. 28 dividido por 7, 4. Como lá no numerador ficou 1, eu vou para o próximo numerador, que é o 3. E posso simplificar o 3 com o 6. Novamente, porque 6 é múltiplo de 3. Então, vou dividi-los por 3. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. E agora, eu efetuo a multiplicação, numerador por numerador, denominador por denominador. Multiplicação de dois números de sinais diferentes. Então, a resposta será negativa. 1 vezes 1, lá, olha, numerador com numerador, 1. E 2 vezes 4, 8. Agora eu vou efetuar esta multiplicação, porque eu tinha transformado a divisão em uma multiplicação. Lembre-se que aqui, neste 4 inteiro, tem no denominador 1. Então, aqui também eu posso aplicar a técnica do cancelamento. Eu vou escolher o 4 e vou escolher o 8, porque, novamente, não sendo repetitivo, o 8 é múltiplo de 4. Entre aspas, ele está na tabuada do 4. Então, eu posso dividir o 4 e o 8 pelo próprio 4. 4 dividido por 4, 1. 8 dividido por 4, 2. Olho para o 5, porque o 1 não tem mais o que fazer. E não tem nenhum denominador que eu possa simplificar com o 5. Então, 1 vezes 5, 5. Mas lembre-se que é um número positivo multiplicado por um número negativo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Menos 1/8 negativo. 1/8 negativo. Agora, aqui você pode fazer análise de duas formas. Você pode trabalhar com a linguagem matemática o oposto de, que você já aprendeu. Quando eu tenho essa situação aqui no canto superior direito, se eu for traduzir isso, que está na linguagem matemática, para a linguagem corrente, ele está dizendo o oposto de 8 negativo, que nós sabemos que será 8 positivo. Então, você pode interpretar esta situação que aqui está de duas formas. Eu posso tanto analisar como o oposto tem hora que a língua enrola. Depois o dia todo dando aula, né? Então a língua enrola. Olha aqui, 5 meios negativo. O oposto de 1/8 negativo. 1/8 positivo.
Mas você pode também pensar na ideia de que subtrair é somar. Somar quem? O primeiro com o oposto do segundo. Percebe que vai ficar a mesma coisa, só aqui tem parênteses, lá não. Ou ainda, você pode imaginar que aqui nós poderíamos ter o quê? O número 1. E quando eu tenho um número que precede, que vem antes do parênteses, é como se eu estivesse multiplicando. Igual isso daqui, olha. 2 que multiplica 4 menos 8. Um exemplo. Eu aplico a propriedade distributiva, porque o 2 ele está multiplicando, a gente omite o sinal. Então, a mesma coisa se você estiver multiplicando 1 negativo multiplicado por 1/8 negativo. Multiplicação de sinais iguais, positivo. Então, também você pode pensar desta forma. Bom, eu vou utilizar lá o de cima. O de baixo aqui eu vou descartar porque nós fizemos só por uma questão didática. Tanto fazer usar um quanto o outro. Posso somar? Não, do jeito que está, não posso. Claro que posso, mas não da forma que está, porque os denominadores estão diferentes e eles precisam ser iguais. Vou criar a mesma estrutura, olha. Sinal negativo, traço fracionário, mais traço fracionário. Eu tenho o denominador 2 e o 8. O menor múltiplo comum é o 8. Você sempre olha para o maior e pergunte a si mesmo, ele é múltiplo do outro? Sim, ele é múltiplo. Então, ele é MMC. Sempre você olha para o maior primeiro. Agora, aquele procedimento. Dividimos pelo de baixo, que é o denominador, multiplicamos pelo de cima, que é o numerador. Então, 8 dividido por 2 vezes 5. O sinal já está lá, né? 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 5, 20. Porque 20/8 é equivalente a 5 meios. E a outra permanece porque nós não mudamos o seu denominador. Então, se eu não mudei o denominador, naturalmente não posso mudar o numerador. E agora eu vou manter o denominador e trabalhar apenas com os numeradores. 20 negativo mais 1. Estou somando dois números de sinais diferentes. Prevalece o sinal do maior módulo, do negativo. Para encontrar o número, eu subtraio 20 menos 1, 19. 19/8 negativo. Lembre-se, convém representar com o sinal negativo alinhado com o traço fracionário. Então, essa é a resposta. Este é o valor numérico dessa expressão. E agora vamos, aqui na aula de número 477, fazer a nossa última expressão. Eu tenho 3 que está multiplicando 5 nonos negativo, adicionado ao resultado da divisão entre 7/8 e 21/4 negativo. Vou primeiro fazer esta multiplicação de um número inteiro por uma fração e depois a divisão eu vou transformar em uma multiplicação, mantendo o 7/8 negativo e invertendo o 21/4 negativo. Lembre-se que quando eu multiplico um número inteiro por uma fração, eu multiplico apenas o numerador, mas aplique sempre, não se esqueça, use este artifício, a técnica do cancelamento. Lembre-se que o denominador de qualquer número inteiro é 1. Estou colocando aqui só para um recurso didático, tá? O 3, que é o numerador, eu vou simplificá-lo com o 9, que é um denominador. Como 9 é múltiplo de 3, vou dividir tanto um quanto o outro por 3. Então, esse da 3 fica 1, e o 9, que estou dividindo por 3, fica 3. Aí nós vamos multiplicar numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Sinais diferentes, negativo. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 3, 3. Então, eu tenho aqui 5 terços negativos.
mais. Dividir é multiplicar. Quem? Vou manter a primeira fração, que será multiplicada pelo inverso da segunda. Pronto. Agora, será que eu consigo aplicar aí, nesta multiplicação, a técnica do cancelamento? Vejamos. Olho para o primeiro numerador, 7. Tem algum denominador que poderíamos simplificar com 7? Temos o 21. O 21 é múltiplo de 7. Se é múltiplo, ele é divisível. Então, o 7 é divisor. Então, vamos dividir tanto o 7 quanto o 21 por 7. 7 dividido por 7, 1. 21 dividido por 7, 3. Você coloca o resultado aqui. Depois, vou para o próximo numerador, que é o 4, que vamos, obviamente, simplificar com o 8, porque o 8 é múltiplo de 4. Divido por 4, 1. Divido por 4, 2. Não tem mais o que fazer. Então, eu tenho 5 terços negativo, que será adicionado a quem? Ao resultado da multiplicação, que aqui está depois de simplificada. 1 vezes 1, 1. Lembre-se que os sinais são iguais, então será positivo. E 2 vezes 3, 6. Então, eu agora já estou com 5 terços negativo, que será adicionado 5 terços negativo, que será adicionado a 1 sexto positivo. Perfeito? Bom, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar esses parênteses, como se eu fosse simplificar. Olha, método do cancelamento é uma maneira pela qual eu simplifico antes de efetuar os cálculos. Agora, aqui no 5 terços negativo mais 1 sexto positivo, eu tenho uma adição, que eu posso chamá-la de adição algébrica. E eu posso simplificar uma adição algébrica, ou seja, eu posso tirar os parênteses. De que forma? Quando o sinal que vem antes do parênteses for positivo, permanece como está. Se fosse negativo, tornaria-se o oposto. Então, o que eu tenho na verdade? 5 terços negativo, somado com 1 sexto. Não posso somar por enquanto, porque os denominadores são diferentes. Então, vamos encontrar o MMC. E quem é o MMC? O menor múltiplo comum de 3 e 6, o próprio 6. E agora o procedimento prático. Dividimos pelo de baixo, multiplicamos pelo de cima. Dividimos pelo denominador e multiplicamos pelo numerador. 6 dividido por 3, que será multiplicado por 5. E essa daqui permanece. 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 5, 10. Agora, como os denominadores são iguais, vou mantê-lo e vou operar apenas com os numeradores. Estou somando, estou juntando 10 negativo com 1 positivo, maior módulo negativo, então é dele o sinal. Para encontrar o resultado, subtraio 10 menos 1, 9. Sempre quando você somar dois números de sinais diferentes, o sinal será do número que representa o maior módulo e o valor numérico será o resultado da subtração entre eles. E aí eu tenho 9 sextos. E é claro que 9 sextos eu posso simplificar, deixar na forma irredutível, tá? Então, o 9 e o 6, ambos são múltiplos de 3. Então, eu vou dividir tanto o 9 quanto o 6 por 3. E 9 dividido por 3 dá 3. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, eu deixei a resposta através de uma fração irredutível, aquela que não é mais possível simplificá-la, ou seja, o maior divisor comum de uma fração irredutível será o número 1. Bom, desta forma, terminamos aqui mais uma aula de número 477, aqui do Centro de Estudos Matemáticos do Instituto Calcular. E não se esqueça, não estude muito poucos dias, estude pouco todos os dias, mas estude, porque educação faz a diferença. E o futuro
espera por você. E eu espero vê-lo aqui nas nossas próximas aulas. Um grande abraço, cuide-se e tchau, tchau.